Valeu, galera, muito boa noite. Toda quinta-feira, 7 horas da noite, nós estamos por aqui na Rádio Digital, no Litoral e Grande São Paulo. Estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram e nos principais agregadores do planeta com mais um Pode Blá Podcast, sempre trazendo muita música, informação, prestação de serviços e os nossos convidados especiais. Hoje não poderia ser diferente. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Blá Podcast. E hoje temos um convidado especial, um nome forte no cenário musical e empresarial. Ele já trabalhou com grandes nomes da música e construiu uma trajetória de muito sucesso no mundo dos eventos. Estou falando de um gigante no mundo dos eventos. Vamos mergulhar nessa história, entender os bastidores do mercado musical e saber o que é preciso para se destacar neste meio. Seja muito bem-vindo ao Pode Blá Podcast de hoje. Polin Shows. É Polin Shows? Polin Shows. Polin Shows. Mais conhecido como Polin Shows. Polin Shows. Polin, olha, eu quero que você saiba em primeiro lugar que eu quero que você seja muito bem-vindo, fique à vontade. Eu que agradeço. É um prazer receber você aqui no Pode Blá Podcast. E hoje o nosso palco aqui, ele é pequeno, né? Mas o coração é grande. O talento é grande aqui. Aqui na nossa poltrona, o talento é gigantesco, o coração também. Eu sei que você tem muita história para contar pra gente aqui hoje. E os microfones estão aí abertos para o seu boa noite. E eu quero que você seja muito bem-vindo aqui, Polin. Eu que agradeço o espaço, agradeço também pelo convite. Agradeço meu parceiro aqui, Rogério, que coordenou aí toda a trama toda para mim vir para cá. E é um prazer estar aqui. Realmente ele me fala muito. Outras pessoas que vieram aqui também, que são do mundo do samba, mundo da música, já me comentaram do Pode Blá. Já me falaram muito bem aqui. Então é um prazer estar aqui. E agradeço mais uma vez realmente. Inclusive, já tive até o prazer de entrevistar alguns companheiros, alguns colegas de trabalho do Polin Shows aí, pessoas de peso também na área da música e dos eventos. E vamos tentar aí fazer uma entrevista com o Polin aí. Com certeza. Uma entrevista que seja bastante relevante, onde a gente possa levar para o nosso internauta lá do outro lado as informações aí de uma pessoa que realmente trilhou o caminho, construiu o seu espaço e realmente até hoje está aí na trilha do sucesso, podendo falar de coração e com propriedade, né, Polin? Com certeza. Polin, como é que surgiu essa sua paixão pelo mundo dos eventos da música? Me conta aí um pouquinho rapidamente aí de como que tudo começou. Rapaz, a minha trajetória começou em 1970. 70, já deu para aprender, né? Um pouquinho, né? Foi a Copa de 70 e eu estava com 14 anos na época. E acabou o Brasil sendo campeão. Maravilha, né? Montamos um evento, uma festa numa garagem. E aquilo foi a primeira vez que eu tive um contato com o público. Naquela época era muito badalado essas festinhas de garagem, né? Era gostoso, né? Aquele clima, né? Creedence, Kung Fu Fight, aquelas músicas bem da antiga. Creedence Clearwater. Você então pegou toda a época da disco, né? Todinha. E aí foi onde eu comecei. Fiz uma, fiz duas, fiz três, fiz quatro. A hora que eu vi, assim, eu estava no Ibirapuera já. Fazendo o ginásio de Ibirapuera com 17 para 18. Mas viajei muito, eu tinha um sistema de som muito grande. E era tudo muito primário. Eu colocava levava para a Estação da Luz dentro da perua, botava debaixo do ônibus as caixas acústicas, disco, tudo, e levava para Belo Horizonte, levava para Minas Gerais e fazia evento para lá. Então, deixa eu entender, você começou no mundo dos eventos como equipe de som? Como equipe de som. Mas você era o organizador, você era o DJ? Eu era organizador geral, eu era organizador e DJ também. Na época não era DJ, né? Era sonoplastia. Chegou a trabalhar em rádio também nessa época? Fiz a Rádio Vanguarda de Sorocaba. Eu tive acho que um ano e pouco na Rádio Vanguarda de Sorocaba. Mas aí ficava ruim, todo sábado tinha que subir para... Aí acabei parando. Depois fui para a CBS, trabalhando com o Arlindo, que foi meu professor, um divulgador maravilhoso, Deus o tenha. E me ensinou muito mesmo. Me ensinou, aquele lá era o papa da música. Você acha que o rádio agregou bastante na sua experiência como dono de equipe de som? Muito.
Muito porque, assim, eu nunca tinha visto na minha vida um flyer, aqueles flyers coloridos. O meu flyer era aquele flyer branco e preto. Sim. A máquina passava no mimeógrafo, que não era nem máquina. E a primeira vez que nós montamos um festival na Zona Norte, em São Paulo, montei um festival de... Isso em que ano? 74, 75. Bem no seu começo, né? Era no começo da Funk, da Brother of Soul, da Zimbábue, do Teixeirinha, era Black Mad. Então, assim, era várias equipes. Nós montamos um festival, chamava-se Soul Fumaça, o funk do Bucha. Sim. E aí comecei. Aí a gente começou a montar umas coisas maiores, até chegar na Company Soul. Eu participei também da Company Soul, que era uma companhia de equipes, trazia o pessoal do Rio de Janeiro e fazia, na época, o tinha funk. Tinha esse intercâmbio, né? Exatamente, que era a Soul Grand Prix, a Furacão. Naquela época tinha a Furacão 2000, a Soul do Grand Prix. A Soul Power. Em São Paulo tinha Transa Negra, Black Mad, Zimbábue, os Carlos, Chic Show, né? Show, a Mauri, Eduardo. Quem mais? Quem mais? Tinha da antiga, a Mauri, já falei também. Tinha bastante equipe. Eu queria que você me contasse pra mim não, porque eu sei como é que era na época, mas pra quem tá lá do outro lado acompanhando essa evolução da internet, você clica um botão e você acompanha todos que você até já imagina que eu vou te perguntar. Fala pra esse pessoal, como é que você fazia pra ficar por dentro dos lançamentos, das novidades, do que tocava a massa? Como é que você se atualizava? Musicalmente falando. Musicalmente, toda sexta-feira, naquela época, tinha um encontro lá no Mapping. Sim. Então ficava toda a rapaziada da época e os chefes, os donos de equipe, né? Sim. Fazendo suas divulgações. Então ali você trocava ideia e via o que estava rolando. Então dali você corria para o Museu do Disco para ver se você encontrava isso. Se não encontrasse aqui, Rio de Janeiro. Ia para o Rio de Janeiro e lá no Rio de Janeiro você pescava e conseguia trazer o disco. E como é que fazia com os importados? Nossa, era brava. Era braba. Nossa Senhora. Como é que você fazia com aqueles James Brown, Jim Bohon? Tenho todos até hoje. Tem? Todos. Tenho todos. Os originais? Originais, eu tenho até hoje. Caraca, você deve ter uma discoteca maravilhosa. Eu devo ter uns 1.500 discos. Originais da época? Originais da época. Que eu tocava, eu usava, os que eu usava. Você ainda tem o par de picapes como recordação? Tenho. Você gosta de brincar de vez em quando? Brinco. Eu tenho uma mesa, uma mesa comigo. Hoje se fala mixer, né? Sim. Antigamente era misturador. Sim, era misturador. Era misturador, era 2 botões, você misturava de uma picape para outra, mas era muito bom. Você já começou com as SL 1200 MK2 da Technics ou você começou com... Eu comecei com uma Grundig. As Grounds. Pô, mas aí você tinha que ficar tudo no dedo, né, cara? No dedo, no dedo e tirando e colocando. Era no dedo, né? No dedo, tudo no dedo, entendeu? Então, assim, era muito bom. E o chicote estralando, né, meu? Vai que vai. Era bom porque, assim, você... Era muito original, né? Porra! Era muito original. Mais do que isso não tem como. Não tinha. Se o cara encostava na mesa, pronto. Nossa Senhora. Era muito bom. Tempo muito bom. Vivi muito esse tempo aí, na época de fazer esses bailes. E aí você vai mudando um pouco, né? Na época, eu tinha mandado fazer 60 JBL. Porra, meu, como? 60 JBL eu mandei fazer. E aí quando a Chic Show foi fazer a primeira festa da Chic Show lá no São Paulo Chic. Sim. Coração bate forte falar do Luizão. Ele me pediu umas caixas emprestadas. Naquela época era de 12 ou era de 15? Eu estou esperando até hoje as caixas. Devolver as caixas até hoje. Na época era de 12 ou já era de 15? 12, né? 60 caixas, 60 caixas eu tinha. Era eu e o Donizete da Dinamite que tinha esses 2 sistemas grandes. Ninguém mais tinha. Depois entrou o Mariano do Sideral também. Eu tô com uma dúvida. Você veio antes da Furacão? Junto com a Furacão? Junto com a Furacão, na época. Junto com a Furacão. Aquele estilo que a Furacão tem de paredão, foram eles que desenvolveram? Eles desenvolveram. E nós copiamos. Bacana. O seu estilo era mais ou menos mais daquele? Mais ou menos aquele, Só que eles usavam televisão, eles tinham uns tweeters que eles mandavam fabricar. Aqueles grandão assim, aquelas cornetas, né? Cornetão. Eu tinha, mas o meu já era em caixa.
Ele já era já é encaixado na caixa. Depois de muito tempo para frente eu consegui as cornetas mesmo, né? Mas aí já estava muito tempo para frente. Me fala um negócio, a gente falando desse lance aí de som, DJ, essas festas que você fez e as músicas que você tocava, né? A gente falando assim agora, se lembrando, é bastante gostoso a gente se lembrar, mas só quem pisou na pedra sabe o quanto machucou o pé, né? Nossa. E você ali, para aquelas caixas pesadas, né? Com compensado de 15, falante de 12, aquele imã pesado. Tudo carregando pesado. Caixa de disco, caminhões. Tinha caminhões, né? Para carregar tudo isso, né? Não era um caminhão pequeno, mas carregava. Carregava, né? Carregava. Qualquer coisa dava 2, 3 viagens, né? Sim. Porque a gente não rodava muito para fora. Quando eu rodava para fora, eu levava umas menores. Sim. Umas jumbo. Era aquela jumbo que a gente falava jumbo na época. Sim. Tinha jumbo, JBL, tobogã, sim, tinha a jumbo era gradiente. Sim. A jumbo era gradiente. Essa eu levava para fora. As maiores a gente fazia aqui. Então fazia a Zona Norte, Zona Sul. O que aconteceu com a gradiente, hein, cara? Foi um elo, né? Na época, 70, 80, aqueles escovados, frente escovada era... Sim, lindo. Nossa, lindo. meu. Até a Polivox chegou a lançar algumas coisas, né? Fez, a Polivox também fez com aço dourado na frente. Foi, cara. E sumiu. Simplesmente parou, ninguém fala mais nada. Você ainda tem algum lá pra matar a saudade? Eu tenho. Não dá pra se desfazer. Em São Paulo, né? eu tenho. Não dá pra se desfazer, né? Dá dó, não dá? Eu tenho dois sistemas com Quasar, tenho com Polivox. Tenho com a Quasar Polivox. Qual que é o outro que eu tenho lá? Pro 2000, não é? Pro 2000. Pro 2000, todo pretão. Sim. Eu tenho uns power lá ainda guardado ainda, mas não troco, não faço nada. Signos também. Signos veio bem depois. Bem depois. Já década de 90. Sim, já era tecnologia nova, né? Já era outra coisa. Vamos falar a língua portuguesa pro pessoal que tá assistindo a gente, que isso aqui é uma linguagem técnica que só quem passou que foi, né? já foi. Sabe, né? Agora me fala, quais foram os maiores desafios que você enfrentou no início da sua carreira? Quando você começou com esses bailes, essas festas, esses shows, quais foram os desafios que o Polim Shows enfrentou nesse começo aí? É difícil eu te passar isso, porque o que acontece? Como eu não tinha experiência nenhuma, então eu deixava a coisa acontecer. Você aprendeu com seus erros? Com os meus erros. Ninguém te ensinou? Não. Quem me ensinou na rádio foi o Arlindo, que era da CBS, que me arrumou esse programa também lá na Rádio Vanguarda em Sorocaba. Mas o restante era na raça, sem saber, sem fazer nada. E assim, tipo, eu tinha uma bicicleta na época, então amarravam as madeiras em cima da bicicleta para levar para casa de fulano, para colocar no teto, para jogar uma lona em cima. Sei. Então, assim, tudo não tinha como, vou te falar. Nós vamos projetar isso, vamos fazer isso, o roteiro é esse, nada. Tá, mas e o Polim Shows da época do DJ, da equipe de som, até ser o empresário de shows e eventos com artistas? Porque é uma larga... Sim. Distância, né? Eu fui convidado na época, como te falei, o meu primeiro evento grande foi no Ibirapuera, que eu fui convidado para fazer um festival universitário. Sim. E quando eu cheguei no Ibirapuera, no ginásio do Ibirapuera, a hora que eu olhei assim, o ginásio estava lotado de gente. E som para cá, som para lá. E aí foi onde que me apresentaram, eu fui apresentado por aquela banda A Cor do Som. A Cor do Som, conheço. Menino Deus, a música Menino Deus, não sei se você me lembra dessa música. A música não, mas a banda eu conheço, o nome. Foi a primeira banda que eu fiz. A primeira banda? A primeira banda que eu fiz foi A Cor do Som. E depois foram vindo alguns menores, aí comecei a fazer Arte Final, comecei a fazer uma série deles, né? Casa Nossa... Tudo. Aí fui me infiltrando nesse meio. Ali foi o start do Polim com uma nova fase. Não só como o DJ, né? Não, agora aí já mudou. Já não mexia mais. Virou disco já aí? Virou disco. Fiz na época, fiz Jorge Ben, fiz Tim Maia, fiz Cassiano, fiz Carlos da Fé, fiz Tony Tornado, aí eu fiz tudo. Polim, me conta um negócio. Como que você conseguiu operar som pro Tim Maia? Eu já não mexia mais com som, eu já contratava. Me conta as proezas. Tanto é que Polim Tim Maia. O segundo show do Tim Maia nós tivemos lá no Valparaíso, lá no Tucuruvi. Hoje lá é um supermercado, não, é um shopping mercado.
Foi a segunda vez. A primeira vez deu tudo certo, nós fizemos ali na Maison Suíça, na Caio Prado. A segunda vez eu fiz no Tucuruvi. E ele não queria fazer. Ele estava no Jandaia e falou, não vou fazer. E aí, cara? Tava Casa doido, cheia, lotada, casa cheia, todo mundo lotada. esperando o cara. Não queria fazer, não queria fazer, não queria fazer. Aí um parceiro do parceiro do parceiro foi lá, sentou, conversou, deu um pouco de água para ele, né? Que é aquela água que o passarinho não bebe. Aí ele ficou esperto e foi pra festa. Conseguimos fazer o show, mas era muito complicado fazer. Foi um dos mais complicados que você teve na sua carreira, não? Sim. O mais complicado? Na época. Na época. Na época foi um dos mais complicados. Hoje em dia ainda tem artista assim com esse mesmo gênio, não? Tem. Sério? Tem uns Você pode falar? que... Não? Ou é melhor não falar para não ter problema? Posso, não teria problema nenhum. Não é que eles são problemáticos. É a perfeição. Os caras querem a perfeição. E eu não tiro essa dádiva dos caras. Eles querem um negócio perfeito porque eles são ótimos profissionais. Mas o Tim Maia era meio... mas era um puta profissional. Claro, porra, sem era dúvida. Um puta profissional. Não tinha nem... Hoje a gente pode falar dessas pessoas. Você pode falar de Djavan. Você pode falar de Capital. Você pode falar Roupa Nova. Você pode falar... Ana Carolina, você pode falar... Todos esses você já trabalhou? Todos. Zé Augusto, você pode falar de Fábio, você pode falar de uma série deles, que os caras têm que ter aquilo ali, porque tem uns artistas que hoje eles só trabalham com uma empresa de som, não trabalham com outra, só com aquela, porque eles já conhecem como é que é. E você ainda está no meio dos eventos, do som, você ainda distribui equipamentos e som, você sonoriza ainda esses grandes eventos para esses grandes nomes. Sim. Você ainda está nessa... Tô no meio. Está na ativa, ainda tô 100%. Na ativa. Graças a Deus. Bacana, Pony, bacana. Se parar, eu morro. E me fala aí alguns dos nomes que você já teve o prazer de trabalhar, fora esses grandes nomes que você acabou de falar, teve mais alguns, que você consiga se lembrar, porque são tantos, né? Putz, eu já trabalhei no meio do samba. Assim, no geral, pode ser samba, assim, no geral. Não, no samba, trabalhei com todo mundo. Desde o pagode 90 pra cá, todo mundo você pegou, né? Todo mundo, sem exceção. No paralelo, pop rock, eu fiz também quase todo mundo. Quase todo mundo. Acho que é mais fácil falar o que eu não fiz. Acho que no seu caso está mais fácil você falar o que você não fez. E mesmo assim é difícil de você achar que não fez, né? Também. Porque assim, você mescla muito, né? Você faz muita coisa. Eu tive o prazer de estar na casa do... Como é que chama o menino? Mário Zan. Mário Zan, o sanfoneiro, não? Sanfoneiro. Puta sanfoneiro. Sério, faleceu faz um bom tempo. Ele morava ali na Avenida São João, no 822. Ele vendia ele mesmo. E ele tinha uma gravadora também, né? Tinha a Zan Records. Hoje é a filha dele que toma conta, né? Que ainda está nativa? Ela está nativa, ela está na TV Aparecida. Bacana. Ela está na TV Aparecida. Então, assim, é difícil, não sei, já fiz alguns internacionais também. É verdade que você fez Information Society? Fiz 2 vezes. 2 ainda? 2 vezes. Pra humilhar o pobre mesmo, né? Fiz 2. Pô, Information Society. Fiz 2. Puta banda, hein? Puta banda. Fiz Billy Paul. Fiz... qual mais que teve aí que eu fiz que é de fora? Boyz II Men. Boyz II Men. Foi tema de novela. Deixa eu ver quem mais que eu fiz para lembrar que veio para cá. E a gente sempre pegava uma rebarba. Tem mais uma banda que agora não vai vir na minha cabeça, mas tem mais uma. Mas sempre quando vem esse pessoal de fora, o seu nome sempre é ventilado como o responsável para cuidar do show, do evento, da sonorização. Você hoje está no know-how que as pessoas, até de fora do país, vai para o Brasil, então procura o Polim. Pode até de repente rolar essa situação, sim. Não, pode até rolar, porque assim, eu não vejo outro já tem uma referência. Outro nome com essa sua história, né? Ontem eu estava com um amigo, o Márcio, tudo que aconteceu aqui com o Michael Jackson e os Jacksons, ele estava envolvido. Sei. E eu nem sabia.
Puxa vida. E ontem nós estávamos conversando lá na Cadubira. Michael Jackson, você nunca chegou a arriscar nada? Não, já estive com ele aqui em 72. Eles eram a primeira vez em 72 lá no AMB. Eu tive junto porque na época eu também estava envolvido numa gravadora. Numa gravadora não, numa fábrica de disco. Sim. Que chamava-se Só Som, ali na Barão de Tapetininga 255, 13º andar. Cabeça então, tá ok. Ah, não esqueço. E eu tive com o pessoal dos Jacksons, tive com o Michael Jackson. Na época tinha foto, tiramos foto, mas... Filme, some, né? Some tudo. Então, assim, foi uma época muito boa também, eu conheci esse pessoal. E através deles, que a gente começou a ter contato com o pessoal de fora. Caramba, que bacana, Paulinho. E de quando você começou, lá na década de 70... Quanto tempo demorou para você falar assim, é isso que eu quero? Não consigo. Aconteceu. Foi assim, bum? Aconteceu. Foi acontecendo e eu fui me enfiando. Hoje eu não consigo mais nem sair. Mas, Paulinho, então vamos dizer assim, você é um cara que teve uma puta visão na época. Porque você não era um cara que tinha um olho na terra de cego. Não, sim. Você teve visão. Sim, assim, eu digo assim... De empreendedor. Eu gostava muito de sábado ligar a minha Grundig no quintal lá na vila onde eu morava. Fazer um barulho da porra. Fazer um barulho. Então, assim, para as pessoas, sabe, aquilo que é bairro, todo bairro tem isso. Então, através disso, eu acho que na época eu me identifiquei um pouco em gostar desse tipo de não trabalho, desse atrativo musical. Então, foi aonde que eu fui começando, faz uma coisa aqui, faz ali, fui convidado para fazer um aniversário, aí um casamento, aí uma coisa aqui, outra ali, e fui embora, e fui fazendo, e como eu te falei, era que eu vi, eu estava fazendo. Hoje a sua equipe de som, ela tá assim, no Brasil, assim, em que nível que a gente pode dizer? Tá topando lá em cima, né? Entre as mais importantes. Sim, a gente tem. A nível Brasil, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem uma estrutura legal, a gente tem palco, a gente tem som, a gente tem grade de contenção, tem barricada, tem piso, tem gerador. Então, tem bastante tendas, tem palco de 20 por 20, entendeu? Então... E me fala um negócio, esses grandes eventos como o Rock in Rio, tem um outro também que acontece aqui no Brasil também, Lollapalooza, essas coisas tudo aí. Você já chegou a beliscar alguma coisa aí, não? Isso aí é meio fechado. Isso é um círculo mais fechado. É meio difícil você de entrar, porque é outro povo. É o povo realmente que tem. A gente não tem toda essa bala ainda, né? A gente ainda está no meio, ainda não chega ali em cima. Que desse isso, patamar. Sério mesmo, Foninho? É muito grande, o negócio é muito grande. É muito grande. É muito grande. Você não imagina a quantidade de coisa que tem no negócio. Não, eu imagino. Isso aí é que nem briga. Tá acontecendo aqui, eu tô correndo pra lá, cara. Porque, meu Deus, dá medo esse negócio, né? Medina hoje é o number one, né? Né? Ele é o number one, não tem o que falar. Ele é a advogada lá que faz o Lola também. É os dois que mandam tudo. Né? Para chegar ali é complicado. Eu já tentei cheguei nele, fizemos um evento lá em Vitória. Numa casa dele lá que chamava-se o Trem Azul, e foi bem, fizemos lá Zé Ramalho, fizemos Belo, fizemos Leci Brandão, quem mais que eu fiz lá? Salvação. Você fez tudo no samba, né? De 90 pra cá? Sim, fiz. Fizemos também lá um show em Letem, na Guiana Inglesa também. A gente corre aí. Falando em outros países, quais países você já visitou? O teu trabalho já te levou até aonde? Mais ou menos, se você puder compartilhar com a gente. Sim, tranquilo. Não fui muito longe, não. Não? Eu fui aqui para Goiânia, fui para Argentina, fui para Quito, né? Sim. Fui mais para onde? Fora. E só trabalho? Só trabalho. Alguns com banda, outros fazendo produção. A caminhão ou avião? Avião. Caminhão por baixo é meio Tem que fretar o avião para levar? Não, acho que não precisa tanto, não chega tanto não. Você vai como cargo mesmo. Bacana. Existe algum evento, algum show que marcou a tua trajetória de alguma forma especial? Ou positivamente ou negativamente?
Acho que o que marcou o maior evento que eu não participei diretamente, mas que marcou para mim foi a chance de poder estar sentado da forma que eu estou sentado contigo aqui, o Rogério, Sim. com os Jackson aqui na minha frente. Aquilo foi marcante para você. Marcante, muito marcante. Uma pena você não ter uma boa foto dessa questão aí. Porque na né? época não tinha, né? Era Kodak, aqueles negócios aqueles flash. Então, assim, até depois... essa foto, na realidade, quem bateu foi o Paulo Inglês, que Deus o tenha também. Era um grande intermediário também de artista, porque falava muito bem o inglês. Então, todo mundo que vinha, o Paulo Inglês estava Você fala inglês, não? Não falo, eu arranho. Arranho, né? Arranho. Bacana. Me fala um negócio também. Desculpa te perguntar, mas a vida não é feita só de alegrias, né? Claro que não. E teve algum artista aí na tua vida, aí, alguma banda aí que você já se arrependeu de assinar contrato, cara? Se você quiser falar, claro, né? Porque às vezes a gente... Tranquilo. Porque a gente fica de falar alguma coisa e depois se queimar com o que a gente fala, né? Porque hoje a gente é cancelado por qualquer besteira, né? Com certeza. Então, por isso que eu pergunto, mas eu falo, deixa o livre pro convidado, se ele quiser responder ou não. Teve algum que você se arrependeu? Não, arrepender. Assim, não. Que negócio ruim mas que eu assim, fiz. Dores de cabeça várias. Com muitos, assim... hoje, na atual, está muito complicado de você trabalhar com os grandes artistas, porque a exigência é muita. Sim. É muita exigência. Como eu te disse, eles querem, e eu não tiro a razão, querem perfeição. E essa perfeição, ela acaba se tornando muito cara. Entendi. Porque tudo é muito caro. Claro. Entendeu? Então, assim... Ainda mais no tempo de hoje, Nossa, né? nem se fala. Então, assim, eu não tenho assim, um que eu me arrependi completamente de eu não ter assinado um contrato. Não lembro assim, não. Tá, mas ainda nesse mesmo assunto aí, qual foi a bizarrice, a maluquice que os mais intrépidos já colocaram no contrato pra você? Tipo, eu quero 200 toalhas, eu quero... peixe cru, eu quero... sei lá, tem uns negócios esquisitos que os caras colocam no contrato, né? Maria Gadu. Maria Gadu? Maria Gadu. O que ela coloca lá na exigência? O que você pensa que ninguém vai pedir, ela pede. A produção não ela, a produção dela pede. Talvez, de repente, ela nem saiba. Mas o que, assim, de mais excêntrico, assim, o artista já pediu pra você? Ela queria que é um peixe que só vende, um peixe enlatado e não sei o que é lá do Rio de Janeiro. Pô, mas pra fazer um show? Pra pôr no camarim. Pô, mas quantas horas o artista fica no camarim e no palco? Total 2 horas, não mais que isso. Não mais que isso. É 1h30, uma hora de show, meia hora de camarim. Sacanagem esse negócio, não é não? Mas são eles, né? Conta mais uma excentricidade de artista. Deixa eu ver quem mais. Pedidos inusitados, coisas que você fala assim, puta que pariu, pra que esse cara tá pedindo esse negócio? Roberto é o normal, né? Rosas. Isso aí é normal, né? Pra que ele joga pras pessoas, né? Ainda tem uma justificativa, né? Deixa eu ver quem mais aqui. Algum artista assim que pede um negócio lá no contrato? Cara, agora eu não vou lembrar. Tem que... Tá, mas já aconteceu. Fazer uma peneira. Mas já aconteceu deles pedirem alguma coisa contratualmente e vocês não conseguirem arrumar e o artista ficar puto lá e querer arrumar chabu, não? Porque tem coisa que não dá pra arrumar, né? Já, Arlindo Cruz é o mesmo. Sério? Lá atrás, muito lá atrás. Ele pediu umas coisas. Na época ele tava com quem? Na época? Eu não lembro se estava com o Sidão. Mas pediu umas coisas assim, meias suspeitas, assim, sabe? Sério? Umas coisas que não... Esquisita, né? Esquisita. Deixa pra lá. E qual foi, assim, um artista que você teve mais satisfação em trabalhar aqui? Eu sei que os Jacksons foi o top do top, né? Mas, assim, é nível Brasil, assim. Eu tenho satisfação de trabalhar com todos. Todos? Porque eu respeito todos e todos eles me respeitam. Porque sempre tem aquele que você tem um carinho mais especial, aquele que é parceirão mesmo, que tá sempre junto, né? Tem. Fábio que é muito humano, Dinho Ouro Preto é muito humano. Fábio Júnior? Fábio Júnior é muito humano, Dinho Ouro Preto é muito humano. É verdade que o Fábio Júnior tem que cantar já com TP, que ele já não lembra mais das letras, né? Hoje é verdade? Ele tá brabo. Tá brabo o negócio? Mas não é só ele não, viu? É um monte de cara aí, né? É um monte de gente aí que tem que usar o TP, não usar... Antigamente não, mas hoje tem bastante no mercado, tem muito.
Falando em Fábio Júnior e nessa turma toda aí que você tá contando pra gente, Paulinho, qual que é o cantor, assim, hoje, que você tem uma puta experiência aí com cantores, com bandas, com tudo. Quem que você acha, tirando o Roberto Carlos, que o Roberto Carlos é alienígena, Sim. né? Quais os cantores, assim, que você fala assim, pô, esse cara não precisa gravar pra fazer um puta show? Eu acho que o Fábio Júnior é um deles. Fábio. Quem, Zé assim? Augusto. Pô, esse aí é demais. Djavan. Quem mais? Jorge Versilo. Jorge Versilo. Ana Carolina. Puta, cada música que ela tem, né? Pô, é cada fantástico. E o paulada, show é né? fantástico. É, né? Roupa Nova. Roupa Nova é incrível, né? Incrível. Deixa eu ver quem mais. J Quest. Capital. Todos isso daí tu já fez? Já fiz todos. Deixa eu ver quem mais. Charlie Brown Jr. Na época, né? Que eu também fiz bastante. Sim. Puta, tem muitos, cara. Muita gente que não precisa mais gravar pra fazer show, né? Não, aquelas músicas estão consolidadas. E a temporal, qualquer hora que toca o pessoal canta. Sim. Paulinho, você já participou ativamente em vários festivais de música. Teve algum nome importante que saiu dessa época aí, desses eventos que você já participou, que você conseguiu fazer aí? Festivais de música, não shows em si. Né? Festivais. Dos meus festivais, que participaram dos meus festivais, eu tenho Doce Encontro, que participou. Sim. Jeito Moleque, que participou. Tiaguinho também saiu do meu festival. Sei. Quem mais que saiu? Puta, tem um monte de gente, cara. De fora também. Sei. Tem uma média de uns 8, 10 grupos que saíram dos meus festivais. Né? Quais são os festivais que você lançou ao longo da sua carreira? Eu fiz... Alguns apenas, não precisa lembrar de todos. Central do Pagode. Eu fiz até acho que 8 ou 9ª edição. Eu fiz o... Porra, 9ª edição, então tu fez... É um por ano? Um por ano. Pô, então tu lançou gente pra caramba. Pra caraca, muita gente. Não, então muita gente. Eu tenho o Terra... Terra Brasil? Terra Brasil. Qual mais? O Terra Axé. Eu fiz o Terra Axé também na época do Axé. Logo no comecinho, né? O Axé, eu fiz um festival também. Porque tinha o samba, mas o Axé tava muito forte, né? E teve que lançar um paralelo. Paralelo. Fiz também aquele... Intersamba, que é o samba do interior. Samba do interior. Deixa eu ver quem é mais festival que eu fiz. Puta, agora eu não lembro. Mas eu fiz aí uma meia dúzia de títulos diferentes de festivais. E como é que é o teu relacionamento com todos esses cantores e esses artistas aí? É bacana? Muito. Porque assim, eu sempre fiz o máximo para ser muito transparente nas minhas coisas. Sempre. Esse é o segredo do sucesso, né? Então, assim, nunca fiquei devendo para artista. Se eu fiquei devendo, eu paguei. Sim. Eu nunca fiquei devendo para grupo. Então, assim, todos os grupos que, na época dos meus festivais, era muito transparente. Eu convidava o Périx, o Marquinho Sensação, o Gazu, o outro, o outro artista, para serem jurados. Eu não chegava próximo a eles, eu não tinha contato com eles, eles ficavam separados. O produtor da banda, ele pegava as notas, ficava com ele as notas. Sim. Eles assinavam, colocavam no envelope, grampeavam e entregavam na mão do produtor. Depois que acabava tudo, todo mundo sentava ali e abria o envelope de cada um. Eu não tinha nem ideia de qual nota. Não se envolvia com isso para evitar problema, né? Para evitar problema. Então, assim, muitos festivais que eu fui, eu via que o organizador, ele terminava o festival, ele vinha com um papelzinho na mão, tal, e não descia no público. Eu descia no público, sempre desci, porque eu não tinha nada a temer, porque era um negócio muito transparente, sempre foi muito transparente. Então a gente, na época, eu dei carro, dei dinheiro, dei CD, dei vídeo, colocamos em gravadora, colocamos na Sony, colocamos numa série de gravadoras por aí. Então você tem assim um forte relacionamento com canais de rádio, de televisão, gravadoras? Sim, todas as rádios. Você já lançou algum CD, não? Já lancei a do Boulevard, já lancei, como é que chama? Samba Independente.
Rapaz, hoje eu tô mexendo com a tua cabeça, né? Tem muita coisa antiga. Tô fazendo você voltar no tempo. Não, né, mas é bom lembrar. Mas já fizemos bastante coisa, algumas coletâneas também. Sim. Já fiz, sim. Bacana. Gente, estamos aqui falando com Polim Shows, um dos maiores empresários do Brasil. Ele que começou lá nos anos 70 com a sua equipe de som, com as suas grounds, com seus gradientes, com seus polivox. E aos pouquinho foi crescendo. E olha só quem é o Polim hoje em dia, né? Tá comandando o Brasil inteiro com os principais shows do Brasil. Deixa eu aproveitar o espaço aqui, mandar um grande abraço pro meu amigo Júnior, lá do Compro Ouro Gold Fênix. Alô, Júnior, obrigado pelo carinho da audiência. Olha, se você tem aí uma correntinha, uma aliança para vender, vai lá no Júnior na Gold Fênix, Avenida Presidente Kennedy, 7586, sala 13, telefone 33565691, 33565691. Pode beber uma aguinha aí, Polim, fica tranquilo, relaxa aí. Uma aguinha vai bem. Então, toma uma aguinha aí. Aguinha e já a gente continua com o nosso bate-papo. Vambora. Gente, deixa eu falar que a Continental Fibra é a internet que você merece. Ultra velocidade, estabilidade e preços que cabem no seu bolso. Planos a partir de 100 megas, sem travamentos, sem quedas e suporte para você nunca ficar offline. E lembrando que agora, você assinando os planos de 300 mega, tem um pacote de TV com canais abertos e conteúdos Paramount. Entre em contato continentalfibra.com.br e o WhatsApp é o 13974163638. Deixa eu mandar um abração lá pro meu amigo Odair, lá da churrascaria Ponto dos Motoristas. Se você quiser saborear o melhor churrasco da região, Ponto dos Motoristas é a sua parada obrigatória. Carnes selecionadas, aquele tempero especial, um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso em um ambiente aconchegante. Ponto dos Motoristas, o melhor restaurante de Praia Grande, rodovia Padre Manuel da Nóbrega 293, no Jardim Melvi. Polim, você tá morando na Praia Grande, Polim? Tô. Tá na Praia Grande agora? Tô aqui já tô aqui na PG, tô há 6 para 7 já. É mesmo? 6 para 7 anos. O que está acontecendo? A Praia Grande está recebendo grandes personalidades, né, de todos os segmentos brasileiros, né, empresários, cantores, sim, artistas, tem bastante. Né? Porque geralmente, né, a gente imagina, o Polim deve morar no Gonzaga, deve morar no Guarujá, né? PG. Praia Grande? Maior prazer. Adoro a Praia Grande. Tem acompanhado o crescimento? Sim, da cidade? Dentro da medida do possível, sim. É. Mas você mora na Praia Grande ou você só dorme na Praia Grande? Porque você viaja o mundo inteiro, né? É, eu vou pra... Fica bastante aqui? Um pouco. Sim, né? Um pouco eu fico, sim. Eu tô com uns negócios agora no Sul. Sim. Tô fazendo lá algumas coisas lá no Paraná. Lado de Pato Branco. Pato Branco? Pato Branco, lá pro lado de... O pessoal fala engraçado lá, né? Fala Francisco Beltrão, Palmas, São Lourenço do Oeste. Então estamos com um trabalho lá, iniciou o final do ano passado. Mas o estaleiro é na Praia Grande. É Praia Grande, não tem o que falar. Gostaria muito de poder fazer alguns eventos aqui na Praia Grande, mas infelizmente é impossível. Você não tem abertura, infelizmente aqui você não tem abertura. Não acredito, Polim Shows não tem abertura em Praia Grande? Aqui não tem. Assim, eu não sei, realmente não sei quais são os critérios da Praia Grande entre prefeitura e os produtores locais. Tanto é que não existe produtor local, não tem. Praia Grande não tem. Nós tínhamos aqui o Rogério, que é um grande empresário, tinha uma casa aqui, sim, casa maravilhosa. O Cala, né? O Cala. Sim, conheci. É uma casa toda estruturada. Muito bem estruturada. Muito bem estruturada. Som e luz. E assim, do nada a pessoa é obrigada a sair da casa porque ela não tem apoio local, não tem apoio local. Então fica difícil trabalhar. Fica difícil, né? Muito difícil. Mas você já teve casa noturna? Já tive umas 5. Mas quais foram, assim, as casas que você trabalhou? Em São Paulo ou não? Não, São Paulo não, tudo interior. Tudo interior? Tudo interior. Eu tive em São José dos Campos, a Corons, eu tive em Bom Sucesso, a Estação Show, eu tive em São Paulo, participando como na sociedade, o Terra e o Consulado, participando, e tive também mais aonde, que eu tive casa, lá em Cruzeiro, também era uma casa que chamava-se... Como é que chamava de Cruzeiro, senhor?
Não lembro, não Hoje vem eu na tô, cabeça. hoje eu tô testando a sua não cabeça. vem na minha hein, cabeça, Paulinho? mas tive uma casa em Cruzeiro, na cidade de Cruzeiro. Cruzeiro, São José dos Campos, que era Corons. Tive em Bom Sucesso, aqui em Guarulhos, que era Estação Show. Mas eu tive mais uma outra. Tive na Marechal Tito. Era uma casa que se chamava-se Amigão Show. Aí nós compramos, tiramos o Amigão Show, colocamos Via Leste. Era uma casa para 12 mil pessoas. Bacana, hein? Grande. Bacana, a casa era muito boa. Mas para você, você acha que é melhor você ter uma casa ou você trabalhar como você está trabalhando agora, fazendo os eventos pelas cidades, trabalhando para as casas e não ter a sua casa? Eu acho melhor trabalhar para as casas. Para as casas. Para as casas. Né? É muito ter casa de show é uma coisa muito complicada. É muito difícil, né? Muito difícil. É muita responsabilidade. Se ela está vazia, você está tomando prejuízo. Se ela está cheia demais, ela é uma dinamite. Porque se ela estourar, você está morto. Né? Você morreu o assunto, entendeu? Então é difícil. Já aconteceu algum caso assim que você ficou cabreiro, assim, com o pé atrás, preocupado, sem dormir? Eu tive um evento em Guarulhos, eu não me lembro do ano. Foi com o Zé Ramalho, e estava chovendo. E deu um problema no gerador. Eu normalmente contrato 2 geradores, um funcionando e outro de stand-by. Sim. E a pessoa acabou não levando o outro gerador. O stand-by? O stand-by. Ele só levou um e eu não vi. Nem eu e nem meu produtor viu. Puta, vai dizer que parou a luz no meio do show? Parou. Não, nem começou o show. O Zé Ramalho Zé Ramalho chegou, foi pro camarim. E aí minha irmã veio e falou, olha, teve um problema lá no gerador, dá uma olhada lá. Eu desci, a casa estava cheia, lotada. Foi em Guarulhos esse show. E eu fui lá, o rapaz estava dentro do gerador, olhando, ele falou, não, fica despreocupado que daqui a pouco tá tudo certo. E naquele dia era mudança... Coração na boca já, né, meu? Falei, cadê o responsável, senhor Raimundo? E aí? Não tá, eu já liguei para ele e falei, olha, cadê o outro gerador? Não sei o que e tal. Não, se vira, manda buscar. Aí ele falou, não, tô encostando. Aí eu falei, tá bom. E naquele dia era a virada de horário de verão, né? Horário de verão. Tipo, meia-noite era 1h. Tá. Então o Zé entrava às 11h45. E já era meia-noite, ele não tinha entrado. Então meia-noite e 1 já era 1h01. 1h01. Bom, resumindo, era 2 e pouco, que era 1 e pouco. Não tinha nada resolvido. O multicabo que dava para ligar na cabine primária não conseguia chegar até lá, porque faltava 4 metros para chegar até lá. Ele não conseguiu trazer o gerador. E na época teve um erro muito grave, que foi o meu locutor. Ele começou a incentivar as pessoas. A música vai chegar, chegou a luz, não sei o quê. Aí o pessoal ficou meio que assim. A hora que passou uma garrafinha d'água assim por cima do palco, aí, meu Deus do céu. Já era. Aí já era. Só precisou da primeira. Só precisou da primeira. Aí começaram a quebrar. Não começaram, eram 10 pessoas. Mas conseguiu fazer o show? Não, eu fiz depois. Fez depois? Saiu no R7... Saiu na Record e tal. Aí os caras falaram, olha, a gente vai te cobrar. Eu falei, não precisa cobrar, eu tenho palavra. Eu vou refazer esse show. Eu fiz o show, refiz, depois de 3 semanas mais ou menos, de porta aberta. Mas me fala um negócio, Paulinho, como é que você chega em casa depois de uma noite dessa, Deus o livre, cara. Porra, isso deve... Sem condições. Não só na noite, mas o cara com a tua história, o cara... Foi o único incidente maior que aconteceu na minha história, foi isso daí. Mas eu refiz o show porque você só tem uma coisa, né? O seu nome. Você perdeu o nome, você perdeu tudo. Então fui no Rio, sentei com o Zé. Na época, o cachê eu não me lembro quanto que era. Ele me fez um pouco mais barato, aquele que ele ficou no camarim. Então assim, mas também houve alguns detalhes que é a primeira coisa que você percebe, que na hora você fica num branco total, porque... Se aconteceu alguma coisa depois disso daí, eu já tinha o caminho. Eu já tinha um caminho como fazer. Porque aquilo aí eu fiquei parado. Falei, o que eu vou fazer? Nunca tinha me acontecido um negócio desse. Cara, mas eu fico imaginando como é que ficou, cara, teu coração na boca, né, mano? Nossa, sobe e desce, sobe e desce. Terrível. Ô, Pulim,
Eu tive uma entrevista aqui também com um colega de trabalho seu aqui, você deve conhecer o Sabino. Meu mestre. Então, Sabino teve aqui, nós também tivemos um bate-papo aqui no Pode Blá Podcast. E ele me revelou que a pior droga que um artista pode lhe dar é o sucesso. Sim. Você acredita que quando não dosado, o sucesso pode levar o artista para o fracasso mais rápido do que se imagina? Com certeza. Você já teve aí algumas experiências no seu métier, no seu ramo aí, que você pode mencionar pra gente? Se não quiser falar, também não precisa. Até tem. Tem uns artistas que de repente Você achou que subiu demais a subiu cabeça? Demais. Eu tive um artista que nós fizemos eu tinha um sócio que investimos um bom dinheiro nele. Sim. E eu estava fazendo o Fábio Júnior no Juventus. Sim. Ele nem sabia, eu botei ele para abrir o show. Ele abriu o show, aí eu fui, falei com o Fábio falou, não, pode deixar que eu vou chamar ele no palco. O Fábio chamou ele no palco, ele entrou chorando no palco, todo emocionado, cantou com o Fábio Júnior, nunca ia acontecer isso. O Fábio levou ele lá em cima. Sim. Acabou a festa, tudo bem, aí começamos a vender ele para lá, para cá. E tivemos um evento lá em Cruzeiro, nessa casa que era minha, sim, lá em Cruzeiro. Sim, sim. E ele saiu do camarim para ir pra van com uma toalha na cabeça. Eu falei, pô, mas que é isso? Ele falou, não quero que os fãs me vejam. Eu falei, pô, você precisa dos caras. Claro. Pô, é a tua vida, é o fã. Você trabalha com fã, porra. Você entendeu? E aí, isso foi o início. E o segundo foi lá no Mistura, lá em Santana. O mesmo não? O mesmo. Ah, conta aí. O mesmo. Conta aí. Nós chegamos mais cedo e a mulher que abria a porta a porta do fundo lá para o artista entrar, a mulher se atrasou, sei lá. Aí o menino lá, o secretário dele veio e falou, entra lá pela frente. Ele entrou pela frente. Pela porta da frente, onde entra o público. Mas não tinha público. Ah, tava começando. Aí demorou uns 15 minutos, eles mandou chamar o menino, o sócio dele, que era o dono do artista, que cuidava da parte, eu cuidava da parte da produção. Aí ele chamou e falou, ele quer falar com vocês dois. Cris Viana. É o nome do artista. Mas quem é Cris Viana? É isso que eu quero saber. Quem é Cris Viana? E aí ele chamou lá porque queria saber o motivo por que ele teve que entrar pela porta da frente. Porque ele é artista, ele tem que entrar lateralmente. Eu olhei bem pra cara dele e falei, velho, eu não tenho expediente pra isso não. Peguei e voltei, porque não dá, né, Paulinho? Bom, sim, assim, simplesmente, estava indo muito bem, andando de TT, branca. Hoje deve estar andando a pé, porque nunca mais fiquei sabendo dele. Eu também nunca ouvi falar. Já ouviu falar nisso daí? Não, também não. Mas esse aí é um dos, tem muitos. Tem muitos, né? Muitos. Paulinho, você acredita que com essa evolução das tecnologias, haja visto você, que é um cara que acompanhou toda a evolução, né? E a exigência de sempre mais qualidade, mais som, menos coisas para carregar, porque antigamente era um caminhão para carregar. Sim. Você acredita que isso melhorou o teu trabalho, piorou o teu trabalho, está mais difícil para você lidar com isso? Está muito caro para você se adequar a essas novas tecnologias todas para atender essas novas casas noturnas, esses eventos todos que você tem feito? Eu acho que facilitou bem mais essa nova tecnologia. Né? Ela é cara. Ela é cara, mas você tem qualidade. Sim. Muita qualidade você tem. Então, assim, hoje se tornou muito mais fácil você trabalhar com um sistema de som Norton e outros que tem no mercado, entendeu? Tua mesa de som é tipo de gravadora, assim, com aquele monte de... Mais ou menos. Mais ou menos, Pode ser o som refinado, né? Sim. Ela tem muito recurso, né? As mesas de hoje as mesas de som digitais, elas já dispensam aqueles insertos externos, que é compressor, aquele monte de coisa. Ela já tem, na raia, toda... Já tem. Então facilitou. Muito mais fácil. Aquelas com painel de tela, tudo, né? E é boa que você consegue gravar a cena de 3 bandas na mesma mesa. Tudo? Tudo na mesma mesa, tudo gravado assim. Você já faz toda a programação. Exatamente. Ali, você clicou, ela já sobe sozinha.
Ah, não tem mais aquele problema de ficar passando o som? Não, ela já abre. Se ele tem uma cena gravada, você espeta nela. Você espeta nela, ela sobe. Que marca que é essa mesa aí? Puta, tem um monte de marca boa, hein? Sério? Tem Porque muita antigamente marca, era só uma ou duas, né? Agora... Não, tem bastante. Tem bastante. Tem a Norton, tem a Digi, tem um monte de marca boa. Bacana. Estamos aqui com Polim Shows, um monstro da música, dos eventos, dos espetáculos. Ô, Polim, o que um artista iniciante precisa ter para chamar a atenção dos grandes produtores hoje? Porque tá uma... Eu não digo assim vulgaridade, né? Eu digo assim futilidade na internet, né? Muita gente querendo se aparecer, muita gente querendo fazer sucesso, mas eu continuo achando que tudo tem o seu caminho. Sim. Tem o seu trajeto, né? Como é que você acha que hoje um artista iniciante, o que ele precisa ter para chamar a atenção de grandes produtores, assim como você, e assim como o Sabino e tantos outros aí que estão, eles pensam que não, né? Mas vocês estão... por aí assistindo, claro. Vocês estão no Instagram, vocês estão no Facebook e de vez em quando você tá ali com o seu celularzinho assim, porra, esse cara aqui bacana, pô, que tal se eu dar uma postada nesse cara aqui, né, de repente? O que o cara tem que ter para chamar a sua atenção, Polim? Na atual conjuntura, a veia musical, ela passou a ser moda. Então, todo mundo quer ser cantor. Todo mundo quer ser cantora. Sim. Entendeu? Então, assim, é muita gente, é muita qualidade. Então, assim, ele tem que se destacar muito no meio desse povo. Então, assim, os que vêm lá de trás, aos poucos, eles vão aparecendo mais, não tenha nem dúvida. Os que estão saindo agora, tanto na qualquer segmento, sertanejo, no funk, no pagode, no MPB, que está saindo agora, ele vai demorar um bom tempo. Se ele não destacar, não tiver alguma coisa. Você acha que é constância? Ele tem que estar sempre trabalhando, sempre lançando alguma coisinha e não perder a qualidade. Sim. Não, sempre. Quanto mais ele gravar na atual, é melhor. Que ele vai aparecer mais. Principalmente que você tem os meios da internet hoje, que você pode trabalhar, ele pode botar uma música por semana. Bacana. Entendeu? Mas esse negócio também da instantaneidade da internet também está quebrando os caras, né? Muito. Antigamente você trabalhava um disco o ano inteiro, né? Agora não trabalha 6 meses, né? Não, de jeito nenhum. Tem artistas aí que lançam a música de 15 em 15. Tá lançando alguma coisinha, né? Pra não cair, né? Gustavo Lima, então, pelo amor de Deus, né? Todo mês lança uma aí, né? 2, às vezes. E não dá pra errar mais, né? Já fez Gustavo Lima já? Já fiz. Pô, é que eu falei, né? É mais fácil perguntar pra você quem você não fez. Fizemos lá em Itu. Ele é tudo aquilo mesmo? Ele é simpatia mesmo de pessoa? Um cara bacana mesmo, né? Muita gente boa. A classe sertaneja é uma classe assim muito alegre. Eles são muito unidos. Era isso que eu ia perguntar pra você. Você acha que o sertanejo hoje é a classe mais unida da música? Mas eu acredito que sim. Eu acredito. Né? O resto tem um querendo engolir o outro. Ninguém dá a mão pra ninguém. Você acha que os sertanejos hoje são os mais unidos aí, né? Eu creio nisso. Joia. Polim, fazer uma pergunta pra você que é o seguinte: se você pudesse voltar no tempo, se eu te desse uma caixinha aí com algumas coisas que você deixou passar na sua vida, qual que é a primeira coisa que você ia procurar? Ó, a pergunta, se eu te desse uma caixinha e nessa caixinha tivesse um monte de coisas que você perdeu na sua vida, ao longo da sua vida, pode ser oportunidades, amizades, pessoas, situações, qual que seria a primeira coisa que você ia buscar nessa caixinha? Eu acho que eu procuraria a minha mãe. Sua mãe é viva, não? Não, falecida. Falecida faz tempo? Há 2 anos. Há 2 anos? Há 2 anos. Seria a primeira coisa. A primeira coisa que você procuraria. Esqueço todo o resto. Eu procuraria ela. Bacana. E tem alguma coisa que você, se você pudesse voltar no tempo, você faria novamente? Não faria ou pensaria 2 vezes? Eu acho que não. Eu não me arrependo de nada que eu não fiz. Eu me arrependo das coisas que eu deixei de fazer. Ah, bacana. Eu sou dessa opinião. Eu me arrependo do que eu não fiz e não do que eu fiz. Polim, vamos para um bate-bola rapidinho aqui, já para o finalzinho da nossa entrevista? Vamos. Família, para mim, é... tudo. Aê, Polim. Quem mais me apoia nos negócios é... Deus. O melhor conselho que já recebi. Ah, agora eu quero ver.
Nunca desista. Nunca desista? Nunca desista de nada, sempre lute. Bacana. Quando não estou trabalhando, eu gosto de... Dormir. Precisa, né? Dormir bastante. Precisa, porque é um cara que nem você passou muita madrugada, Nossa. né, meu? Já conseguiu regular o relógio? Já não? Ainda não consegue? Eu não consigo dormir antes das 4 horas. Todo dia. Então você ainda tem reflexos do trabalho, sim, né? Sim. Isso não faz mal pra você, não? Não, tranquilo. Já acostumou? Já acostumei. Tá bom. Ser empresário no Brasil é... Uma luta. Constante. Constante. O evento mais desafiador que organizei foi... O do Zé Ramalho, não? Não. Todos. Todos? Todos você tem que cumprir e entregar. O importante é entregar ele perfeito. Todos são desafiadores, Todos né? são desafiadores. Se eu não trabalhasse com eventos, eu seria... Um vagabundo. Não faz outra mais coisa? nada. Faz mais nada? Não tem o que fazer. Você tem alguma formação de faculdade, algum diploma, alguma coisa? Não, né? Normal. Né? Normal. Tá, joia. Ginásio, colégio e vestibular. Parou aí. E carregando caixa de disco. E carregando caixa de disco, caixa de som. Uma frase que define a minha trajetória é... Agora você me pegou. Essa é difícil. Sem problema, pode pular. Quer que eu pulo? Pula. A coisa mais bizarra que você já viu num evento? Um evento de funk. Sério? Como assim? Um evento de funk. Como assim? Me Fui explica num melhor. evento nessa casa no Via Leste, lá na Marechal Tito. Foi a primeira vez que nós fizemos um mega funk. Mega funk? Que era do Rio de Janeiro. E nós trouxemos essa estrutura de lá para cá, né? Eu não conhecia direito ainda. E teve uma hora que eu não me lembro do nome do artista. Ele tinha cabelo amarelo e preto, bolinhas na cabeça. Ah, sei. E sei lá que hora que foi, meia-noite, 1h. Um dos componentes falou assim: a gente pode falar palavrão, pode ficar à vontade no palco? Falei, sem problema. Sim. Pô, era um evento de funk. Era um evento de funk. Eles arrancaram a roupa das meninas, das bailarinas. E elas peladas em cima do palco, com 10 mil pessoas. Pelada? Pelada. Zerado mesmo? Zerado. E o rapaz deitava no chão, ela passava em cima, pulando. Foi a pior coisa que eu já vi. Sério mesmo? A pior coisa que eu já vi. Não, eu não estava preparado. Hoje não, né? Hoje eu já sei como é que funciona a coisa, quando existe esse tipo de coisa. Isso não é menosprezando o funk, não é nada. Porque na época, pra mim, era novo. É que você trabalha com um monte de gêneros, na época, né, pra mim, é novo aquilo dali. Eu nunca tinha visto, entendeu? E o pessoal ainda Você ficou chocado? Pra caramba, porque o palco era grande, o pessoal queria subir. Cara, isso dá uma merda nesse negócio. Eu tô falando. Então, pra mim, eu fiquei assustado. Eu falei, pelo amor de Deus. E vamos combinar, né, meu? Essas minas do funk. Nossa. Na época, hoje não. Muito... Hoje tá legal. Hoje eu acho que tá bem mais reservado, você entendeu? É claro que acontece, Sim, não tem nem dúvida, mas... O pedido mais estranho de um artista foi o quê? Não posso. Não posso. Esse eu não posso. Um show... Não pode? Não posso, esse eu não posso falar. Um show que eu jamais esquecerei. Um show que eu mais esquecerei. Essa do funk 72, aí, não, de 72. Esse aqui era o do funk 72, aí. os Jacksons. Os Jacksons. Ai, meu Deus do céu. Daqui a 10 anos eu me vejo... Quase velhinho, hein? Quase velhinho. Daqui a 10 anos já tô... Mas vou estar nativa, se Deus quiser. Vai estar nativa? Vou estar nativa. Mas você já está treinando alguém aí para te ajudar nesse esquema aí, não? Já tem uns pessoas. Já tem os herdeiros aí, já não? Já tem um pessoal, tem uma todo equipe mundo aí, tem uma equipe. Bacana. Aí lá na frente é só coordenar no telefone. Né? E acabou. Meu maior sonho profissional é? Cumprir com tudo que eu tento fazer. Cumprir geral. Entregar. A minha maior preocupação realmente é fazer um evento e o mais importante para mim é a entrega.
Se pudesse dar um conselho para o meu eu do passado, eu diria... Faça tudo de novo. Bacana. E o segredo do sucesso é? A humildade. Conversamos com Paulinho Shows aqui no Pode Blá Podcast. Paulinho, foi um prazer receber você aqui. Eu que agradeço. Espero que as perguntas não tenham te comprometido aí de alguma forma. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Eu queria que você desse aí as suas redes sociais aí, se você puder e quiser, claro. Claro, né? Com certeza. Entendeu? Eu não sei se pode contato para, não Sim. sei, porque eu não sei. Meus telefones, olha, eu tenho só um telefone que é o Vale do Paraíba, que é a base que eu trabalho no Vale do Paraíba há mais ou menos uns 30 anos. E meu telefone lá é 12, prefixo 12, 98280-7463. A minha rede social é @Polim com 2 L's, POLLIM de Maria. Sim. Shows, @Polim Shows. Polim Shows. Isso. Lá as pessoas conseguem ver aí um pouquinho da sua trajetória, Sim, dos shows, tem o dos Facebook eventos. também, Polim Shows. Tem bastante coisa lá. Tem bastante coisa. Tem alguma coisa que eu não te perguntei, que você ficou com vontade de falar e de repente eu não te perguntei? Não, acho que foi legal. Foi legal? Foi legal, bacana? Foi bacana. Às vezes a gente tá perguntando aqui, né? Sim. E de repente você tem alguma coisa que você queira falar. Não, mas foi legal. Eu acho que uma coisa puxa a outra, né? É, né? Uma coisa envolve a outra e vamos que vamos. Virei fã desse cara. Jackson's 5. Hey, Michael. Putz, nem fale. E eu tenho tudo de Michael, hein? Sério? Eu tenho tudo. Sou muito fã. Eu comecei um projeto, nós começamos um projeto, eu, Marcelo Pita, do Rio de Janeiro, com aquele menino Rodrigo Teaser. Ah, o Teaser ele tá fazendo uns puta Hoje evento ele bacana, tá muito né? legal, mas nós começamos lá atrás no comecinho. Ah, no comecinho de tudo. No comecinho de tudo. Mas aí era muito complicado você divulgar um artista tipo Teaser, que é uma potência, e para as pessoas entender quem é Rodrigo Teaser. Então ficou muito difícil de... Se bem que mas ele tá com uma mídia boa hoje na televisão, hoje né? Tá. Hoje Só não conhece ele mesmo quem é chucrão Sim, mesmo, né? Mas sim, a pessoa sim, que tem um mas pouquinho ele- de cultura... Mas ele veio bem, Já ele conhece, vem né? aí há, eu acho que 8 anos, mais ou menos, ele vem batalhando em cima, Vem, com a ajuda vem, de vem. do outro, o que der para ajudar também. Quando veio agora o pessoal dos Jacksons que voltou pro Brasil, né? Sei. A gente tentou até colocar ele junto, mas o pessoal do Jackson achou que não era legal, ia comprometer a imagem e tal, aquele negócio todo. Então deixou quieto, ele teve no show e tal. Sim. Viu o show lá, numa boa. Tem algum showzão aí que você sonha em fazer? Você tem vontade de falar assim, putz, eu nunca fiz, mas eu tenho vontade. E eu gostaria de fazer o Yanni, Iane? um tecladista. Da onde que ele é? Ele é dos Estados Unidos, Estados Unidos? mas ele é maravilhoso. Iane. Yanni, tenta procurar que você Vamos vai ver. pesquisar na É. internet então. Conversamos com Polim Shows aqui na Rádio Digital, no YouTube, no Facebook, no Instagram, em todos os agregadores do planeta. Essa quinta-feira foi o Polim Shows aqui, o nosso convidado. Quinta-feira que vem pode ser você, quem sabe. Até a próxima quinta. Beijo grande, forte abraço. Obrigado mais uma vez, tá bom, Eu Polim? que agradeço o espaço. Tchau, gente.